Sabe aquela sensação de correr o dia inteiro e no final olhar para trás e pensar, ué, mas o que eu fiz de verdade? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa ideia super contra-intuitiva que vem do livro A Única Coisa, do Gary Keller e do Jay Papasan. A proposta é ousada: fazer menos, mas ter resultados extraordinários. Parece impossível, né? Mas vamos ver como isso funciona na prática. E olha só como o livro começa, com esse provérbio antigo que, vamos combinar, acerta em cheio. É a tradução perfeita daquela armadilha em que muita gente cai. Aquela frustração de estar sempre ocupado, sabe? Pulando de uma tarefa para outra, respondendo mensagem, abrindo e-mail, e no fim, cadê o progresso de verdade? Os autores dizem que a culpa disso tudo está num mito, uma mentira que contaram pra gente sobre produtividade. É isso. É exatamente essa sensação de estar correndo numa esteira, se cansando pra caramba, mas sem sair do lugar. E o que alimenta essa esteira imaginária? Uma grande mentira que a gente acabou acreditando. A de que ser multitarefa é ser produtivo, que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo é o segredo do sucesso. Então, logo de cara, os autores já chegam quebrando tudo. Eles falam, olha, esquece essa história de multitarefa. Não é eficiente. Pelo contrário, nosso cérebro, gente, simplesmente não foi feito para isso. Pensa bem, cada vez que o foco muda, do e-mail para a planilha, da planilha para o Zap, existe um custo, uma pequena taxa de tempo e energia que a gente paga nessa troca. E no final do dia, a conta não fecha. O trabalho sai mais devagar e muitas vezes com uma qualidade bem pior. Ok, então, se ser multitarefa é uma cilada, qual é a saída? Fazer o quê? A solução que o livro traz é genial, de tão simples. Não se trata de fazer mais, mas de focar em menos. É uma virada de chave na cabeça mesmo, baseada numa única pergunta. Uma pergunta tão poderosa que pode mudar completamente o jeito de encarar o trabalho e a produtividade. E quem está por trás dessa ideia não é qualquer um, não. A gente está falando do Gary Keller, o cara que fundou a Keller Williams, que é simplesmente a maior empresa imobiliária do mundo. E do parceiro dele, o Jay Papasan. Ou seja, a experiência deles mostra que isso não é só papo de livro de autoajuda, sabe? É uma estratégia de negócios real, testada e que funciona. E como funciona? E tá aqui, chegamos no coração do livro, a tal da pergunta foco. Pensa nela como um filtro super potente feito para cortar todo o ruído, toda a distração e forçar a gente a encontrar o que é prioridade número 1, a prioridade absoluta. A pergunta é a seguinte: qual é a única coisa que eu posso fazer que, ao ser feita, torna todo o resto mais fácil ou até mesmo desnecessário? Vamos pensar assim, é como se a nossa energia fosse uma lanterna. A gente pode usar ela no modo aberto, com uma luz difusa que ilumina um pouco de tudo, mas nada direito. Ou a gente pode focar essa luz num feixe de laser. A pergunta foco faz exatamente isso. Ela concentra a nossa energia. E quando a gente responde essa pergunta e, claro, age em cima da resposta, a gente direciona esse laser para o ponto que vai gerar o maior impacto. O resultado? Aquele caminho que parecia super complicado, de repente fica muito mais simples. Tá, mas aí fica a dúvida. Como é que uma coisinha só, uma única ação, pode gerar um resultado tão gigante? Para explicar isso, o livro usa uma analogia, uma metáfora que é simplesmente perfeita. E a ideia central é essa aqui, ó, sucesso de verdade. Aquele resultado extraordinário, ele não acontece tudo de uma vez. Ele é sequencial. É um passo depois do outro, sabe? Como uma fila de dominós, um derrubando o outro. Não adianta tentar empurrar todos de uma vez só. É aí que entra o tal do efeito dominó. É genial. Tudo começa com a primeira peça, a mais importante, a nossa única coisa. Quando a gente derruba essa peça, ela cria um embalo, um impulso, que já deixa a próxima tarefa mais fácil de cair. Essa energia vai se acumulando e, de repente, o que era um progresso retinho, linear, vira um crescimento exponencial, geométrico, é uma bola de neve do bem. E isso tem tudo a ver com uma coisa que talvez muita gente já conheça, o princípio de Pareto, aquela famosa regra do 80-20. A ideia de que, geralmente, 80% dos resultados vem de só 20% do esforço. A pergunta foco é, basicamente, a nossa arma secreta para achar quais são esses 20% que realmente importam. Beleza, achar a única coisa é metade do caminho. Mas aí vem a outra metade, que talvez seja a parte mais difícil: proteger esse foco, proteger essa tarefa das 1001 distrações do dia a dia. A boa notícia é que o livro também dá o mapa da mina, com umas estratégias bem práticas para a gente conseguir fazer isso. A principal ferramenta que eles ensinam é o tal do time blocking, ou bloqueio de tempo. E a ideia é ridiculamente simples.
Em vez de uma lista de tarefas gigante, a proposta é pegar a agenda e reservar um bloco de tempo. Um tempo sagrado, inegociável, sem interrupção nenhuma, para trabalhar só, única e exclusivamente, na sua única coisa. Mas para funcionar de verdade tem que ter intenção. Primeiro, escolher o horário certo, de preferência aquele momento do dia em que a energia está lá no alto. Segundo, e mais importante, proteger esse tempo. Tratar esse bloco como se fosse a reunião mais importante da vida, porque, segundo o livro, provavelmente é. Isso quer dizer, celular no modo avião, fechar a aba de rede social, avisar que não pode ser interrompido. O mantra é, até a minha única coisa estar pronta, todo o resto é distração. E com consistência, isso vira um hábito. Ah, e a recomendação deles não é moleza não, eles sugerem no mínimo 4 horas por dia de foco total nisso. E para ajudar a manter essa disciplina, tem uma dica de ouro do comediante Jerry Seinfeld. O que ele fazia? Todo dia que ele sentava para escrever piadas, ele ia lá e marcava um X bem grande num calendário. Com o tempo, aquilo formava uma corrente, e o objetivo era simples, não quebrar a corrente. É um truque psicológico bobo, mas que funciona que é uma beleza para criar consistência. Bom, a gente já entendeu a filosofia do foco, já viu as ferramentas para proteger esse foco. Agora a pergunta de $1 milhão volta para a gente, né? Como é que se aplica tudo isso na nossa vida, no nosso dia a dia? No fundo, a mensagem principal é essa. O sucesso não é um evento, é um processo. Ele é construído tijolinho por tijolinho, dia após dia, com ação focada e consistente naquilo que realmente importa. É sobre ter paciência e deixar o tempo e o efeito dominó fazerem a mágica deles. E para fechar, o livro deixa uma provocação genial. Para quem está ouvindo tudo isso e pensando, tá, mas eu nem sei qual é a minha única coisa, bom, aí é que tá. Se a pessoa não sabe qual é a sua única coisa, então a única coisa dela, agora, neste exato momento, é uma só: encontrar qual é essa única coisa. Sabe aquelas ideias sobre sucesso que todo mundo vive repetindo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar no livro A Única Coisa para desvendar umas mentiras que, olha, acabam mais atrapalhando do que ajudando. A ideia aqui é entender como focar no que realmente importa para ter resultados, uau, extraordinários, sabe? Em vez de ficar só patinando no mesmo lugar. Então, para começar, vamos pensar um pouco. O que é que de verdade impede a gente de chegar lá, de ter sucesso? Será que é a falta de tempo? Ou de talento? Ou, quem sabe, a gente está seguindo os conselhos errados? E é aqui que a coisa começa a ficar bem interessante. A tese principal do livro é super provocadora. Ela diz que muitas daquelas verdades sobre produtividade, sobre sucesso, que a gente escuta desde sempre, na verdade, são mentiras. É isso mesmo, mentiras que tiram o nosso foco do que realmente funciona. E vamos começar logo pela mentira mais famosa, aquela que muita gente até coloca no currículo achando que é uma super qualidade: o grande mito da multitarefa. Olha, a verdade aqui é bem direta e reta. Quando a gente tenta fazer duas coisas que exigem o mínimo de cérebro ao mesmo tempo, a nossa atenção se quebra e o resultado? A qualidade do trabalho vai lá para baixo. Por isso que o autor diz, ou a gente não dá conta de terminar, ou faz as duas coisas de qualquer jeito. E isso, gente, não é só um machismo, não. Tem pesquisa por trás. Olha esse número que impressionante. Em média, a gente perde 28% da nossa produtividade quando tenta ser multitarefa. Pensa bem, isso é quase 1/3 do dia de trabalho indo para o lixo, simplesmente por dividir a atenção. E aqui está o pulo do gato, a grande sacada. O que a gente chama de multitarefa, na verdade, não existe. O que acontece é uma alternância de tarefas. Nosso cérebro não consegue processar duas coisas de verdade ao mesmo tempo. O que ele faz é pular, muito rápido, de uma para outra. E cada pulinho desses, ele tem um custo. E as consequências disso são bem claras, né? A gente comete mais erros, os níveis de estresse sobem e toda vez que a gente troca de tarefa, perdemos um tempão só para reorientar, para lembrar onde é que eu estava mesmo. No fim do dia, a nossa eficácia, despenca. Ok, então, mito da multitarefa desmascarado. Agora vamos para outro combo de ideias que também enganam a gente. Vamos falar sobre aquela busca maluca pelo equilíbrio, sobre precisar ter uma disciplina de ferro para tudo e o que de fato significa ter força de vontade. Essa frase é forte, né? Eu sei. Mas pensa comigo, essa ideia de uma vida perfeitamente equilibrada, onde trabalho, família, lazer, tudo tem o mesmo peso o tempo todo, isso é um ideal que acaba gerando mais frustração do que qualquer outra coisa. A vida real exige escolhas, e toda escolha, por natureza, gera um certo desequilíbrio. Tá,
Então, se o equilíbrio é uma ilusão, para onde a gente corre? A resposta, segundo o livro, é o contrabalanço. A ideia é bem diferente, é você se dedicar de corpo e alma à sua prioridade máxima e ir ao extremo mesmo, mas, e aqui está o segredo, sabendo a hora de voltar e dar atenção para as outras áreas importantes da vida. É um movimento, sabe, como uma dança, não uma foto parada. E para conseguir fazer esse movimento de contrabalanço, a gente precisa de energia. E é aí que entra a força de vontade. Pensa nela como se fosse a bateria do seu celular. Ela começa o dia com 100%, mas cada decisão que você toma, cada tarefa que você faz, vai gastando um pouquinho dessa carga. Ela não é infinita, de jeito nenhum. Então, a estratégia mais inteligente é usar essa energia com sabedoria. Primeiro, identifica qual é a sua tarefa mais importante do dia, a sua única coisa. Segundo, faz ela primeiro, logo de manhã, quando a sua bateria de força de vontade está no máximo. E terceiro, e não menos importante, se permita recarregar, descanse. Ninguém funciona bem na reserva. Bom, a gente já falou bastante sobre as mentiras que nos atrapalham. Chegou a hora de virar a chave e focar na verdade. Uma verdade que é simples, mas olha, é poderosa pra caramba e pode levar a gente a resultados que a gente nem imaginava. E a base para a gente encontrar essa verdade é um conceito que talvez alguns já conheçam, o princípio de Pareto, ou a famosa regra 80-20. Basicamente, ela diz que na maioria das situações, a maior parte dos nossos resultados, tipo 80% deles, vem de uma pequena parte dos nossos esforços, uns 20%. O segredo, claro, é descobrir quais são esses 20%. E o que isso mostra pra gente? Que o lance não é fazer mais coisas, mas sim fazer as coisas certas. Existe um pequeno número de ações que tem um impacto gigantesco, desproporcional. Sucesso não é um jogo de quem está mais ocupado, é um jogo de precisão, de foco. E é aqui que vem a ferramenta prática, a virada de chave. Para aplicar o princípio de Pareto na nossa vida, o livro apresenta a pergunta de foco. É uma pergunta para a gente se fazer em todas as áreas da vida. A resposta para ela vai te mostrar exatamente qual é a ação que tem o maior poder de alavancagem, qual é a sua verdadeira prioridade no momento. É exatamente por isso que o grande objetivo é mudar o nosso jeito de pensar. É deixar de lado aquela lista de tarefas infinita, sabe? Onde tudo parece ter o mesmo peso, e adotar o que o livro chama de lista de sucesso. Uma lista curtinha, focada só naquilo que, uma vez feito, causa o maior impacto possível. E para entender o poder que esse foco na única coisa tem ao longo do tempo, tem uma metáfora perfeita, o efeito dominó. Pensa assim, o sucesso é construído em sequência, uma coisa de cada vez. Quando você foca na sua única coisa e, pá, derruba esse primeiro dominó, você cria um impulso. Esse impulso te ajuda a derrubar o próximo dominó, que derruba o próximo e assim por diante. O resultado disso é um crescimento exponencial. Só que para esse primeiro dominó cair, a gente precisa proteger o nosso foco. E é aí que entram os 4 grandes ladrões de produtividade que a gente tem que ficar de olho. Primeiro, a incapacidade de dizer não para tudo que não é prioridade. Segundo, o medo daquele caos que o foco intenso pode gerar nas outras áreas. Terceiro, maus hábitos de saúde que drenam nossa energia. E por último, estar num ambiente que não apoia, que não ajuda a gente a alcançar nossos objetivos. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, a pergunta que realmente importa. Depois de entender as mentiras e descobrir a verdade do foco, a grande questão que fica é: qual é o seu primeiro dominó? Qual é a única coisa que pode ser feita agora que vai colocar todo o resto em movimento?